Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 7º evento digital da série que a Deloitte promove mensalmente com a Singularity University Brasil. O tema de hoje nos leva a tratar uma questão fundamental, que é o estímulo para trabalhar em cooperação, atuar em ecossistemas para estabelecer parcerias e, claro, identificar soluções que nos permitam endereçar desafios para todas as naturezas. Por exemplo, inovação. E é nesse contexto que no evento de hoje teremos a honra de contar com a participação especial do Michael Bonder, líder global de inovação e da oferta Future of Trust da Deloitte, que vai abordar o processo de desenvolvimento de soluções inovadoras com princípios de Open Innovation. O nosso tema de hoje é esse. E além do Michael, nós vamos ter muitas outras pessoas especiais do mercado e da própria Deloitte que são referências nesse assunto. E para dar início ao evento hoje, eu quero convidar o Gustavo Rota, sócio-líder de inovação da Deloitte, para uma conversa com outros dois convidados muito especiais, que são Rafael Ribeiro, diretor de produtos digitais do Hospital Sírio-Libanês, e Reinaldo Gama, CEO da Singularity University Brasil e do Learning Village, o nosso ecossistema de inovação aqui no Brasil. Bom, que junto com a Deloitte, todos contribuam para a gente firmar essa aliança com a Singularity University, que a gente possa trazer mensalmente conteúdos muito ricos a exemplo dele. Fica aqui com a gente que estamos só começando. Ô Rota, agora é com você. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Obrigado por nos prestigiar novamente neste 7º evento. Reinaldo, já habitué desses nossos eventos e outras parcerias. Rafael, primeira vez. Obrigado a vocês dois. Boa tarde. Para fazer isso aqui bem animado, Reinaldo, falando de inovação aberta, um cara que tem o seu histórico, acho que é a praia que você está acostumada a surfar. Conta um pouquinho, aproveitando, a gente é rotativo aqui, né? As pessoas podem não ter ouvido outros webinars. Conta um pouquinho da sua história, rapidinho da sua história e ajuda a gente, para quem não está muito tunado nesse tema aqui, como que a gente define inovação aberta? Fala, Rota, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre um privilégio participar de um evento aqui da Deloitte, contar um pouco aqui do background, um elevator pitch aqui de mini bio aqui. Eu venho de mercado financeiro, né? Eu tive praticamente 14 anos aí no mercado financeiro, sendo que os meus últimos anos no mercado financeiro eu estive à frente ali do Cubo Itaú, que é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo, à inovação. E há 2 anos eu fui convidado a assumir a HSM e a Singularity University aqui no Brasil. Então, um pouquinho aqui de background. E Open Innovation é justamente isso que a Deloitte tem, né, fomentado tanto, né? Trazer empresas, né? Então, a gente tem aqui o Sírio, também é um parceiro nosso do Learning Village, é um parceiro nosso da HSM. É você trazer recursos externos e internos para fomentar e acelerar a inovação da empresa, né? Conectando com grandes empresas, conectando com startups, conectando com universidades, conectando com vários players para acelerar. Ou seja, você não olhar apenas a inovação de forma interna. Você tem uma equipe ali interna que fica olhando a inovação, desenvolvendo novos produtos, né, testando, mas sim abrir isso para novos players, para um ecossistema muito mais amplo, com o intuito de acelerar. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas de forma bem resumida, é isso, é você olhar internamente e externamente e até, de alguma forma, olhando concorrentes, possíveis concorrentes, né, seus, ou seja, você trazendo isso para que acelere a inovação. Então, Open Innovation, né, ou a inovação aberta, nada mais é do que isso. É você co-criar com outros parceiros, com outras empresas, com outras entidades, com universidades, com startups, para acelerar a sua inovação, para acelerar o seu mercado. Então, de forma muito resumida, é um pouco disso. Vou deixar aqui para a gente bater papo e falar um pouquinho mais sobre isso, Rota.
Excelente. E acho que só para seguir nessa mesma pegada, obviamente envolvendo mais players, ou seja, reconhecendo que a gente não sabe tudo, né, e que muito do conhecimento está fora de casa, quais são os modelos que a gente vê, que você vê, seja na sua jornada toda ou agora na SU Learn Village, que as empresas, quais são os modelos ou estratégias que as empresas adotam quando elas buscam empregar Open Innovation? E aí a gente depois fala um pouco de benefícios que a gente espera, e aí eu troco para o Rafael contar na prática o que a gente está fazendo no Sírio. Perfeito, Rota. São alguns, tá? E eu vou usar aqui alguns como exemplos e até usando o Learning Village, a nossa parceria que a gente tem com vocês, e também com o Sírio Libanês. Não foi combinado isso aqui, eu não sabia, né? Foi totalmente aqui ao acaso, né? E aí vem o serendipity, né? A serendipidade aqui do acaso. Mas o Learning Village, por exemplo, é um hub de educação voltado para a inovação. Então, conexões com hubs de inovação fazem parte de uma das estratégias de Open Innovation. Conexões com fundos de investimento, ou seja, com fundos de venture capital, uma outra forma de você ter o Open Innovation. Associação com startups. Então, de novo, o Learning Village, ele tem aqui, né, ele é um hub de educação focado em inovação, que nós temos HR Techs, nós temos EdTechs, nós temos grandes empresas, nós temos entidades governamentais, nós temos associações, nós temos fundos, né? Ou seja, então, o Open Innovation, a forma de você se conectar depende muito como a empresa quer acelerar. Então, o Hub é uma delas, o Corporate Venture é outra delas. Encontros como esse, né? Ou seja, você criar ali hackathons, eventos voltados para esta comunidade. Então, são diversos os modelos, são diversos, né, as formas. Esses são algumas delas, esses meetups, né, participação, promoção de programas, parcerias com universidades, né, para você também ter, criar estudos, pesquisas. A própria Singularity University faz muito isso, e essa também é uma das nossas parcerias, ou seja, tanto a HSM como a Singularity são empresas de educação, e a gente cria aqui, né, a gente já fez programas de inovação, a gente já fez programas, né, reports, ou seja, estudos voltados. Então, essas são algumas formas que são possíveis de fazer aqui a inovação aberta, né? Isso não aqui não é exaustivo, mas essas são as formas mais comuns e que trazem resultados mais rápidos. Não, excelente, ótimos exemplos, né? Acho que incubação é uma delas também, né? Acho que complementando aqui e até chegar no ponto da aquisição, né? De fato, os CVCs ou fundos nesse sentido, as empresas acabam eventualmente chegando no momento de aquisição, comprar, trazer equity, né? Rafael, boa tarde, obrigado de novo por estar conosco aqui. Se quiser contar um pouquinho da sua história, e eu já emendo uma pergunta para você contar um pouco como o tema de inovação está dentro do Sírio, né? O Sírio, uma instituição super conhecida, tradicional e com ótima reputação. Como é que o tema de inovação está lá dentro? E aí, você como diretor de produtos digitais, né? O que é a área de produtos digitais no hospital? Legal, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Reinaldo, Rota, prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória começou no Brasil há mais ou menos uns 7 anos como consultor. Fiquei como consultor uns 5 anos e nos últimos 2, 3 me dediquei a estruturar a área de inovação dentro do Hospital Sírio-Libanês. A área de produtos digitais, na verdade, surgiu há pouco tempo. Ela contempla parte da área de inovação do hospital e parte da área de tecnologia do hospital. A gente entende por produto digital ou por produto, né, veículos pelos quais valor chega até o nosso cliente ou o nosso paciente. Então, produtos digitais são veículos digitais pelos quais a gente entrega valor para os nossos pacientes. E para ilustrar aqui, eu posso dar um exemplo, por exemplo, uma porta digital pela qual os nossos pacientes podem fazer uma consulta. Eles podem receber uma prescrição, eles podem receber um pedido de exame, né? Então, a gente considera que estas
frentes, essas portas, são produtos digitais. A inovação no Sírio, como eu disse, vem sendo trabalhada há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, mas ela se dedicou muito no início a criar condições para que inovação exista, né? Eu acho que não é porque tu tens uma área de inovação que imediatamente as inovações começam a cair do céu, né? Tu precisas construir condições dentro da organização para que inovação de fato venha a acontecer. E esse é um trabalho amplo, né? Que vai desde colocar a inovação, colocar o mundo digital dentro do mapa estratégico da organização, que é algo que a gente conseguiu fazer muito bem dentro do Sírio, estruturar a organização até do ponto de vista de modelo de gestão para que ela consiga incorporar essas inovações, né? Consiga também demandar essas inovações. Passa por alterações de processo de trabalho, então, no caso do Sírio, a inserção de modelos ágeis de trabalho, por exemplo. Passa por pessoas, por cultura, obviamente, e no caso do Sírio, um hospital centenário, que tem, como mesmo disseste, Rota, uma reputação muito forte, muito sólida no mundo clínico assistencial, como que a gente passa a contratar novos talentos, né, de tecnologia, de design, de outras competências não triviais, né, dentro do hospital. Então, foi uma mudança bem considerável também na parte de pessoas e cultura. E, obviamente, toda a questão relacionada à tecnologia, né, como criar condições, como criar uma estrutura de tecnologia que permita que a organização se mova na velocidade que o mercado demanda e que crie opções, produtos digitais na velocidade que os nossos clientes demandam, né? E, claro, somado a isso, a gente entra, claro, numa estratégia de inovação aberta também, que passa por parcerias, no nosso caso, com grandes empresas, com grandes multinacionais de tecnologia, passa também por parcerias com governos, como, por exemplo, o governo da Finlândia. A gente tem uma relação muito próxima com eles, troca muito conhecimento com o governo da Finlândia. E também com startups no modelo de venture clients, na verdade, né? Não necessariamente incubando, investindo ou acelerando startups, mas sim abrindo espaço para que essas startups contribuam com a estratégia do hospital. Então, eu acho que, resumidamente, Rota, essa é a curta história, talvez, da estrutura de inovação no hospital, que vem se construindo, que vem se consolidando e amadurecendo aí nos últimos anos. Acho que, obrigado por compartilhar, acho que isso inspira muita gente a entender que nunca é tarde para começar, acho que é importante ter um ponto de partida e trazer outras competências, né? Você trouxe, né, trazer para um hospital, para a área médica, outras competências, experiência de usuário, tecnologias, acho que é super, super válido. Você começou a falar que o Sírio adotou inovação aberta, e com um modelo especificamente não de equity, mas trazendo, que a gente chamou aqui de venture client. Quiser elaborar um pouquinho mais, e como é que está a maturidade disso, né? Isso é uma coisa que já tem tração, você vai dar talvez dê alguns exemplos para a gente, mas isso é um case, são 2 cases, são 10 cases, um pouco de sense nisso, para que talvez ajude o nosso público a entender como isso pode evoluir dentro das empresas também. Claro. Na verdade, o conceito de venture client, pelo menos da nossa perspectiva, é a ideia de abrir o hospital e possibilitar que o hospital seja o primeiro cliente de algumas startups, né, de algumas empresas que estão, enfim, se iniciando aí no mercado. Isso nos possibilita ajustar o produto, aportar um pouco de conhecimento do hospital nesses produtos, o que é extremamente benéfico para as startups. Mas ao moldar esse produto junto com a startup, a gente consegue resolver um problema do hospital, normalmente um problema estratégico, de uma forma que faça sentido para a gente também, né? A gente vem trabalhando, eu diria que a gente vem ganhando tração nesse modelo. A gente trabalha hoje com umas 8 startups com quem a gente mantém relacionamento contínuo e molda produtos e escala produtos dentro do hospital. A gente preza muito pela qualidade dessas startups, pela forma como eles entregam valor em saúde, né, que é algo muito importante para o hospital. A gente não está tão interessado em quantidade, em número de startups, o que é uma estratégia válida, mas no caso do Sírio, a gente está muito interessado em
problemas estratégicos, né, as oportunidades estratégicas e startups que tenham soluções adequadas dentro do nível de qualidade e segurança que o hospital demanda, né? E esses são valores não negociáveis no Sírio, né? Qualidade e segurança. E para startups, às vezes, isso não é tão trivial ou óbvio, né? Então, trabalhar isso com as startups leva um tempo para que a gente consiga escalá-las dentro do hospital, mas a gente tem feito um trabalho interessante e acho que tem, sim, ganho bastante tração, a gente tem bastante patrocínio, apoio do comitê executivo para fazer isso acontecer. Não, excelente. E além da área de, ou seja, algo mais client-facing, né, que vá para cliente, só para a gente também fazer uma leitura, você tem alguma iniciativa de inovação aberta olhando para dentro de casa, algo mais de back-office ou suporte, enfim, nesse sentido? Porque também, cá entre nós, a gente precisa de ajuda, as empresas normalmente precisam também de ajuda nisso e às vezes isso é deixado para segundo plano, né? Sim, a gente tem algumas, na verdade, eu posso citar uma aqui, que é a construção do Command Center do hospital, que é uma ferramenta basicamente de agregar dados de diferentes fontes do hospital para que a gente consiga tomar decisões melhores, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, a gestão de leitos do hospital, ou especificamente a gestão de leitos COVID, né? Durante a pandemia. O Sírio-Libanês desenvolveu, em parceria com uma startup, um Command Center, que coleta dados de diversas fontes dentro do hospital, e a gente utiliza esse Command Center dentro dos comitês de crise do hospital, que acontecem diariamente, e esses dados informam decisões importantíssimas, né, de número de leitos que precisam ser abertos, a velocidade com que a gente consegue girar esses leitos, uma série de decisões que, dentro de um contexto de pandemia, são fundamentais. E a gente utiliza uma plataforma que foi construída em parceria com uma startup que já trabalha conosco há algum tempo, acho que desde que começou a estrutura de inovação, essa startup trabalha conosco, e é super interessante e gratificante até para mim ver que esta ferramenta foi construída e está sendo utilizada num momento de crise, né, como esse que a gente infelizmente passa. Então, eu acho que é um exemplo bem interessante, Rota, de inovação aberta funcionando, né, e sendo colocada em prática num contexto de crise como esse que a gente vem passando. Excelente. Reinaldo, a gente viu aqui inovação aberta na veia, né, na prática e acontecendo. Como é que um ambiente, como por exemplo o Learning Village, pode ajudar as empresas a racionalizar ou canalizar esses planos de inovação aberta? Olha, primeiro que esse tem que ser um plano de longo prazo, né? Eu falo que não adianta você achar que você pisou lá, a inovação vai vir, né? Chegou, pronto, todos os problemas estão solucionados. Não, você precisa de um certo tempo, né? Você precisa entender e tem que estar conectado de uma forma muito forte e clara com a estratégia da organização, né? Eu acho que o que o Rafael trouxe aqui, acho que é super importante quando ele falou, né? Está super alinhado com o comitê executivo. Se você não tem um bom sponsorship, se a companhia, se o alto nível da organização não estiver altamente comprometida com essa estratégia de inovação aberta, com essa estratégia de conexão com o ecossistema, seja ele de startup, seja ele de inovação, isso acaba sendo muito mais difícil, porque eu costumo dizer que né, o vírus da inovação, aberta, ela está dentro de um organismo e você tem ali, né, os combatentes ali, né? Você tem ali os mecanismos de defesa, né? Você tem ali uma área de compliance, você tem o jurídico ali que acabam ali virando ali, né, inúmeras áreas. Resistência ali, né? E obviamente que, de novo, tem os seus incentivos. Então isso precisa estar muito alinhado dentro da organização. E os benefícios de você estar conectado com uma iniciativa como, de novo, como o Learning Village, é que você sai da organização, né? Você vira quase que um exoesqueleto ali, né? Ou seja, você leva um time para um outro ambiente que vai estar ali convivendo com outras empresas, com outras startups, e eu brinco que vira quase que um Alcoólicos Anônimos ali, o café,
Você tem ali o cara de inovação, né, do Sírio, você tem o cara de inovação ali da Ambev que está conosco, você tem da Beneficência Portuguesa, você tem da Deloitte, você tem, enfim, né, hoje são mais de 15 parceiros com a gente, que acabam falando, putz, estou com um problema aqui, estou com um problema na área de compras, não consigo aprovar né, essa startup dentro da minha área de compras. E aí o cara, ali, às vezes, ele teve aquele problema e ele já superou aquilo. E ele te traz, normalmente, como são grandes empresas, né, ele acaba te trazendo uma solução que ele falou, olha, cara, eu tentei aqui e consegui dessa forma. Então, os benefícios de você estar conectado, né, a iniciativas e ter uma ação de inovação são muitos. E você pode ter redução de tempo aqui de desenvolvimento e comercialização, você pode criar novos mercados, você pode diminuir o custo em diversas etapas, trazendo uma startup e acelerando isso. Você aumenta a possibilidade de aprovações, trazendo esses cases. Então, puxa, o Círio está lá com a gente, ele pode falar, olha, a Deloitte fez isso, conversei com o head de inovação da Deloitte e ele trouxe que eles na Deloitte estão fazendo assim, trouxe a Ambev fez assado. Então, você consegue trazer, né, esses benchmarks, você gera ideias e base de conhecimento, tem essa criação de times mistos. Eu falo que, né, a gente está num momento falando muito de ESG, de diversidade. Inovação não existe sem diversidade, né? Não adianta. Então, quando você vai para um ambiente desse, um ambiente como o Learning Village, ele respira a diversidade. Você tem times muito mistos. Então, a gente tem pessoas ali, por exemplo, da Vibra, que é do Grupo Bandeirantes ali, que é de comunicação, tem as startups. Então, você acaba trazendo isso de uma forma que acaba trazendo uma aceleração muito maior. Então, os benefícios são muitos. E, de novo, eu estou trazendo o exemplo do Learning Village, que é prata da casa aqui, mas esta conexão, né, e as pessoas que estão assistindo, já vi aqui muitas delas, já me colocaram aqui no LinkedIn, de diversas empresas, né? Então, as pessoas aqui também estão trabalhando isso, estão escutando o case aqui do Círio, então a Deloitte vai trazer aqui, né, daqui a pouco tem uma baita de uma conversa aqui com o Michael. Então, esse tipo de coisas são insights para você poder acelerar e crescer, né, trazer escala para a inovação dentro da companhia. E acho que não basta contar, né? Acho que precisa viver isso, né? Eu ia falar que precisa ter paciência e perseverança, mas acho que talvez a palavra do bingo corporativo aqui é resiliência, né? A gente precisa estar perseverante, seguir mesmo na mesma linha e garantir cadência para isso acontecer. Às vezes não é só dinheiro, né? Às vezes é força de vontade coletiva. E falando em dores, né, Rafael, obviamente nem tudo são flores, né? Conta algumas dores aí, ou preocupações, ou incertezas do Círio quando a gente fala de inovação aberta. O que foi difícil trazer a inovação aberta? O que pegou? Onde pegou isso? Na verdade, de novo, né, voltando à questão de uma organização que tem literalmente 100 anos, né? Ela vai, ao longo desse tempo, acumulando e sedimentando uma série de costumes, sistemas, processos, que não necessariamente são os melhores para inovação ou para um modelo de inovação aberta, né? Então, uma das coisas que a gente teve que trabalhar consistentemente ao longo desses últimos 3 anos a gente teve que revisitar a nossa arquitetura de sistemas, revisitar a forma como a nossa área de tecnologia trabalha, criar um modelo de arquitetura mais modular, mais escalável, que facilite a conexão sistêmica até do Círio com as soluções que a gente procura no mercado, né? Então, falando de uma estratégia de plataforma, por exemplo, onde tu tens um grande hub, né, de serviços, como o hospital tem, por exemplo, em atenção primária. E para que a gente consiga plugar novas ofertas ou novas linhas de cuidado dentro dessa plataforma, é fundamental que a arquitetura desses sistemas permita e facilite essa conexão, facilite esse plug and play, digamos assim, com soluções de mercado, né? Então, eu acho que uma estratégia de inovação aberta passa também pela possibilidade, né, pela facilidade em plugar, em conectar sistemas de forma muito fluida. Isso é algo que a gente investiu muito tempo, investiu capital, investiu esforço, suor, sangue e lágrimas para fazer acontecer. A gente já tem alguns benefícios aí se consolidando,
Outro exemplo é as questões relacionadas a dados, né, e como estruturar esses dados da melhor forma, como utilizar esses dados da melhor forma, que é algo que a gente investiu bastante também na construção de data lakes, de estruturas que permitam que esses dados circulem da melhor forma dentro da organização e que a gente consiga, claro, trocar aqueles dados que a gente pode trocar com as startups para que elas se utilizem desses dados para criar melhores experiências também para os nossos pacientes, né? Então, resumidamente, Rota, eu acho que dores existem várias, eu decidi focar em uma delas, que é a questão dos sistemas legados, da estrutura legada de tecnologia, que muitas vezes, nem em todos os casos, mas muitas vezes é um impeditivo para que grandes empresas consigam se relacionar de forma fluida, né, com startups, com empresas novas aí no mercado. Até porque as linguagens são diferentes, as formas de entender tecnologia são diferentes e a gente precisou fazer essa modernização considerável aí na nossa estrutura. E acho que valeu a pena, acho que foi um investimento correto e inteligente da nossa parte, mas que não foi fácil e que continua sendo desenvolvido. Acho que além das pessoas que podem se tornar barreiras, né, acho que os sistemas legados acabam entrando sem como dúvida um componente importante. E acho que no caso do hospital, e como o caso de outros tantos assim, acho que proteção de dados, principalmente a questão do hospital, né, dados pessoais sensíveis, acho que é um negócio super importante. E principalmente na questão de startups, que ainda estão ganhando maturidade nesse tema e talvez não seja algo do cotidiano desses players. Exatamente. Né? Excelente, Rafael, obrigado. Reinaldo, só voltando para um outro elemento que a gente talvez não tenha explorado tanto, a gente acaba não explorando, é a questão da academia, né? Você trouxe um pouco a academia na primeira pergunta, né? Exemplificando um pouco de tipos de inovação aberta. O que dá para melhorar? Como que a gente vê essa academia se aproximando das empresas para gerar resultado de negócio, né? Para gerar valor e seguir, e não ficar isso só no teórico, né? A teoria vira prática. Perfeito, Rota. Eu acho que tem um longo caminho aí para a gente perseguir, né? A gente tem que né, a aproximação entre empresa e academia, ela é um movimento ainda muito discreto aqui no Brasil, diferente do que a gente vê lá fora, né? Então, a gente vê grandes empresas conectadas com Harvard, com Stanford, com Berkeley, e aqui no Brasil a gente vê isso ainda de uma forma muito tímida. Está acontecendo, mas ainda é pouco. E eu acho que isso pode trazer grandes avanços e acelerar em alguns sentidos. Primeiro, mão de obra, né, Rota? A gente está falando que dentro das universidades a gente tem mão de obra, né? A gente tem pessoas ali para ajudarem, né, neste crescimento. Então, esse é um elemento fundamental, né? Trazer essa aproximação para aumentar esse nível de empregabilidade, de mão de obra. Isso é super importante. O outro ponto é no quesito de pesquisa, né? As universidades, elas têm feito, né, tem seus polos de pesquisa que estão evoluindo, que têm uma base interessante e tem incentivos para serem utilizados nesse sentido, né? Incentivos de pesquisa para as companhias, para as organizações. E o que tem uma vantagem incrível, que é o investimento, né? O investimento e qualidade. Aqui não é o barato que sai caro, né? Muito pelo contrário. Aqui você tem um incentivo para você fomentar pesquisas em grandes universidades e em grandes, né, centros de estudos e ter uma qualidade muito boa. Então, eu acho que ainda é muito tímido aqui no Brasil e a gente deveria trazer muito mais, a gente fazendo um trabalho muito bom. A própria Singularity University, a gente tem feito um pouco disso, mas ainda é tímido. Então, acho que tem dois elementos que eu gostaria de trazer, né? Que acho que é mão de obra e pesquisa, né? Fomento à pesquisa. A gente precisa de dados, a gente precisa estar mais embasado com dados científicos, com dados de pesquisa. Isso ajuda bastante a ganhar celeridade e credibilidade nesse meio, né? Perfeito, acho que a parceria super ajuda, né? Público, academia e o setor privado super ajuda. Eu acho que eu preciso fazer uma correção aqui. A gente
no chapéu de inovação, às vezes usa alguns estereótipos aqui, né? E de fato, assim, fiquei pensando, a gente tem áreas super importantes na companhia, por exemplo, o compliance, que fazem o seu papel e são muito parceiras da inovação e são viabilizadores, né? Acho que não são áreas que querem bloquear. Obviamente, elas nos ajudam e ajudam a área de inovação a seguir padrões para não colocar pessoas em risco, a companhia em risco. Acho que é super relevante isso, para mim é importante pontuar, né? Eu acho que caminha junto, né, Rota? Acho que assim, a gente vê que, por isso que eu disse ali que o comitê executivo tem que estar muito alinhado, né? Porque se os incentivos são diferentes, de fato acaba, né, tendo um conflito, né, e gerando. Então, obviamente que todas as áreas, né, eu vejo muitas legal techs surgindo, então é muito importante, de novo, a área de inovação ela nunca vai mudar a companhia sozinha. Ela tem que caminhar junto com compliance, junto com jurídico, junto com compras. Toda a companhia tem que caminhar junto e isso tem que ter o sponsorship, né, tem que estar alinhado ali de dentro. Então, obviamente que, de novo, existem barreiras, de novo, não é algo fácil, a gente sabe que tem muitos percalços, mas se toda a companhia e os incentivos estiverem corretos, isso tende a caminhar de uma forma, de novo. A área né, e eu vivi muito isso, tá, em outra ocasião, quando você tem uma área que ela tem um incentivo de bloquear e de olhar ali o risco pelo risco e não entender, olha, isso aqui é um teste, isso aqui é um MVP, obviamente que essas áreas existem para proteger a companhia, né? Pelas suas governanças, né? Empresas de capital aberto, enfim. Então, isso tem que estar muito conversando. Então, é muito bom o teu ponto aí, você né, colocar aqui. De novo, não é que é sempre assim, né? Ela tem que estar alinhada para, de fato, os incentivos não estarem corretos e ter um desalinhamento. Não, perfeito, acho que o Rafael concorda, né? Acho que na Deloitte a gente sempre faz isso também, né? O time de inovação senta lado a lado com o time de estratégia e o nosso time de compliance senta junto. Se eu puder personificar em pessoas aqui, o Renato, o Rota e a Cristina sentam juntos para ajudar a pensar disso de uma forma estruturada. Obviamente, 3 pessoas não tomam decisão, isso é permeado, eu só estou tentando personificar aqui. Acho que é um coletivo mesmo. Eu acho que a gente tem um bom exemplo disso no Sírio, na verdade. Os times de compras, de compliance, do jurídico, claro que a gente precisou conversar bastante, eles precisaram entender exatamente aonde a gente queria chegar, mas a partir daí criaram-se meios, né, para que essas coisas aconteçam e aconteçam dentro daquilo que o hospital considera a melhor forma, né? Então, a gente nunca teve grandes empecilhos, na verdade. O que a gente precisou fazer foi um alinhamento profundo para que eles compreendessem o valor do que a gente estava fazendo e como aquilo agregava, né, a estratégia do hospital. Então, eu entendo que naturalmente eles tenham uma missão dentro da instituição, mas uma vez bem alinhado isso e todos entendendo o grande objetivo da organização, a coisa flui, né? E eu acho que essa foi a experiência que a gente teve dentro do hospital. Cara, super obrigado. Acho que o objetivo aqui foi atingido, era mostrar que inovação aberta é possível do ponto de vista prático. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Reinaldo, obrigado mais uma vez. Esperamos contar com ambos em outras ocasiões. E, como sempre, a Ana puxa a minha orelha e faz com que eu devolva para ela. Ana, obrigado, boa tarde, ótimo evento a todos. É com você. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. A conversa é muito boa, a gente não quer parar. E esse foi um exemplo claro. Rota, Reinaldo, Rafael, muito obrigada aos insights de vocês. A gente sabe que 2 palavras são cruciais nessa história de Open Innovation: colaboração e parceria. E os ecossistemas estão aí para nos provarem isso, as startups, as empresas, o poder público também, que é um especial agente nessa transformação. Mas acho que os nossos grandes desafios são como é que a gente constrói condições para que essa inovação aconteça, né? São alguns pilares que ajudam na estratégia, no modelo de gestão, nos processos, na cultura das empresas, nas pessoas, na estrutura, no ferramental da tecnologia. E tudo isso, essa proximidade com todos esses agentes é a nossa maior fonte de oxigênio, né?
Eu acho que é isso que precisamos dentro dos nossos polos mais diversos, mais plurais e mais inclusos. Então, a gente segue aqui a nossa programação com um palestrante internacional, que é o Michael Bonder. Michael, welcome to our event. We are excited to hear what you have to say about the process of developing innovative solutions based on open innovation principles. So the word is yours. Nice to meet you. Nice to have you here with us. Thank you so much. Make do with just this virtual session, and I have a few slides to share. If we can get sharing enabled. Looks like sharing is not quite working, so we'll just get going without slides, and hopefully we can get that. Oh, there we go. Now it's up. Perfect. So the topic today is open innovation, and before we talk about open innovation, I want to set some context, and we have a bit of an agenda. First and foremost, I want to talk about speed, as that's part of the thing that's always a challenge for innovators, for organizations trying to bring new ideas to market. How quickly can you do that? And of course, there are a lot of usual suspects or barriers and challenges to being able to bring innovation to market quickly. What organizations have done to get past those barriers is pivot to concepts of open innovation, which we'll talk about today. We'll also talk about what Deloitte is doing to make progress in these areas and how we've adopted and embraced these concepts and made them very real. So we won't just talk about concepts. We'll let you see an example of open innovation and how it came to life for Deloitte with our new offering, A Future of Trust. So that's kind of the lay of the land for the next 20 minutes. And I certainly wish I could see some of you and answer your questions, but let's get going. The need for speed. For the last year, the world has had to grapple with the pandemic, the likes of which we've never seen. What that pandemic has caused is unimaginable damage, but it's also resulted in innovation and organizations having to reimagine themselves. The examples are everywhere. In the airline industry, an airline whose planes sat unused decided to leverage those empty planes as cargo flights because there was no passenger demand. In hospitality, hotels decided to repurpose their empty rooms as workspaces for professionals who did not have a place to work now that their offices were closed down and they did not have space to do so at home. A movie studio who could no longer rely on closed down and empty movie theaters instead went to a streaming service to take a new film directly to the consumer. A retailer whose stores were hustling and bustling and full of customers could no longer have that physical presence. So instead, it made their stores pick-up-only locations for orders placed online. A mobile cart cleaning and disinfection service who had a 2-year plan to launch across the country scrapped that plan and instead launched nationally in 2 weeks' time. And then a pharmacy chain who desperately needed to get medicine to especially those who are most vulnerable to the pandemic decided to use drones to perform those operations. This is innovation. This is innovation driven by necessity, by this desire to not only thrive, but in this case, as getting through the pandemic, to survive for organizations. And the best part of all this is the speed. It was unimaginable for these organizations, for these companies, to quickly pivot their businesses, to create entirely new business models, to deliver medicine by drone. When could we ever have thought that for it to be done in a week's time, not years of development and testing? And so clearly we see that this high degree of speed is possible. It's been shown by these examples and many, many others. Unfortunately, what's not changing are the barriers to progress. And a lot of you on the line have seen and experienced these for yourself. These range from lack of innovative and experimentation-based culture,
that's deep within an organization, to not having the right skill sets, the right people, the right talent to drive real innovative ideas and make them come to life. Layers of management who are unwilling or not wanting to embrace change, embrace new ideas, new concepts, partner with others. And that layer is really difficult to move. Insufficient budget is often an excuse, sometimes real, sometimes perceived, because a lot can be done on little budget if the support, if the idea, if the people are there, and there's real traction behind the idea. The inability to act on what's lurking around the corner. Unfortunately, this one can be debilitating. In the case of the pandemic, obviously there was a crisis and organizations had to respond to it. It was already here, so changes had to be made. One of the biggest challenges that innovation faces and organizations face that are trying to innovate is this inability to act before crisis strikes. Act when an issue is still lurking around the corner, before it becomes a real issue. And that's challenging. Misalignment of innovation strategy to business strategy is yet another barrier, another challenge that's really difficult to get around. Same with competing priorities and agendas for an organization. All these things are real. And in the case of last year, for a lot of companies, they were able to get past these based on need, based on this notion that you must change to survive, that we have to get new business models, new business ideas, new concepts brought to light. But what it's pushed us closer towards is this idea of open innovation. And this is one of the original definitions. It's very long, so you don't necessarily need to read all of it. But if I could summarize, the idea here really is to accelerate innovation. You are purposeful in opening up your eyes and the aperture to inflow and outflow of knowledge. This idea of sharing, this idea of getting ideas from the outside, sharing the ideas with the outside to drive the speed and the quality of innovation, testing the ideas, creating new paths to market. And perhaps the market is external, and in some cases it could be internal, of testing the solutions on yourself. All of this to get better results, to get faster results. And so there are some pivots that are necessary to make, for organizations to make, as we get closer to this idea of open innovation becoming standard business practice. These are just 4 of those pivots. We could spend much more time discussing all of them. But as you look at some of these areas, it goes, we begin with flexible infrastructure. And a lot of you on the phone experienced that throughout the last year. Organizations that could get past this crisis, this pandemic, had to get in a highly virtual world, which required flexible infrastructure, which in some cases forced organizations to be on the cloud, to be scalable, to be agile, levels of cybersecurity to continue to operate their business while keeping tabs on risk. The open talent networks. This is essential. You know, at what point of time would a pharmacy know how to operate a drone? But they have and implement that within the way they operate the business. So having access to talent, being able to bring talent in real time, very dynamic fashion, and pivot accordingly based on emerging risks, issues, changing business landscape is essential. The third bullet here is ecosystem engagement. You know, we've talked for years about alliances and ecosystems and partnerships. But I think it is now that we're finally seeing that this is no longer a luxury. This is no longer a nice to have. This is a must have. It's an essential to organizational success. And in simple terms, it's leveraging the strengths of your partners and coupling them with what you do well. Because there's no company out there that can confidently say they can offer services from A to Z, and they've got the tech expertise, and they can do all these other things well as well. And so it's knowing what you do well, but knowing what your gaps are, and then plugging those gaps and partnering with the right alliances, right ecosystems, and taking advantage of them, embracing them, ensuring that you have something to offer, but you also leverage those around you. Having adaptable business models is the fourth bullet here. And, you know, think about, again, the examples we saw of organizations being able to adapt
of leveraging planes for cargo as opposed to passengers, of using hotel rooms as workspace as opposed to for vacationers. Having this idea of adapting your business, adapting your resources, your people, your processes to what's coming down is essential. And ideation, innovation has to work similarly. These are just 4 of those pivots. And so what is Deloitte doing to bring this to life? And, you know, these 5 or 6 bubbles are conceptual, but these are real things that we're trying to practice. And I can't say that we're doing them really well every single time, but we're trying, and we're making progress. We're trying to make investments, not only based on things that are here already today, but things that are coming and lurking around the corner, as I mentioned. It's being aggressive in reskilling talent and acquiring new talent that may not be perfect fit for what we once used to do. It's having this focus on not just iteration, not just perfecting the solutions that we're innovating upon, but taking them to client. In fact, what we've seen is that our best examples of innovation really striking a chord with our clients and being successful is when they, working with us on experimentation, on trying, on piloting these solutions, advising us on how they can make them better and how we can make them better. But bringing solutions to clients faster allows us to iterate faster and get a product out of market that is helping our clients in whatever capacity it may be. The 4th bubble here is to embed these new technologies, these new innovative concepts into things that you already do. Again, I keep going back to that example of a drone for a pharmacy. A pharmacy's job is to help people, to bring medicine to those that are in need. And they've embedded this technology, this delivery mechanism into what they already do. Those are things that we are trying to do as well, is to embed technology into things that Deloitte already does for our clients. Just do them better, more effectively, more efficiently, deeper insights, faster delivery timeframes, more automated delivery. That is embedding those technologies into what we already do. The 5th bubble here is a tight partnership between innovation and the business. And this is far easier said than done. I mentioned one of the challenges being competing agendas. Well, you know, one of the things that we have desperately tried to do is ensure that there were no barricades and barriers between our innovation function and the businesses. Having this tight partnership allows us to create ideas that the business is pulling in as opposed to innovation groups pushing out. That's essential. And the last bubble, this notion of embracing ecosystems and partnerships. Again, it is not only a realization of someone else doing something better. It's that you recognize that together you can deliver better products for the consumer, for the client. And so, again, I mentioned these are conceptual things, these 6 bubbles here. But I wanted to give you a quick example of Deloitte innovating and bringing something real to market just over the last few months. And so we begin the journey by innovation partnering closely with our businesses, specifically our advisory businesses, consulting, risk, and financial advisory, and recognizing that trust, this concept of trust, was a critical driver of company performance. This notion of open ideation and sharing internally as well as externally led us to partner with Harvard to further research this idea, to articulate and frame what does trust really mean to businesses today? So kind of this first notion of open innovation. Second, it's creation of the right solution, ensuring that we had the right business case, ensuring that we could build something that was needed by our clients in partnership with the businesses. We developed AI-based solutions to measure trust effectively for our clients. But as we were building, we recognized, and before we started building, we recognized that we did not want to start from scratch. And while we had the algorithms and the sensing technology, the platform itself, or where it sat, we wanted to leverage our ecosystem partners to make sure that that platform was world-class. So again, this notion of open innovation. And last but not least, it's laser focused on not just continuing to iterate on this solution. We could do that for ages. It's being laser focused on bringing this solution to our clients, doing it quickly with the intent of helping them
even if we could continue to iterate in the background, but let's get it to our client because it could be helpful. And so again, just to prove to you how real this is, I'm going to skip this slide because I know we're running over time. We built this comprehensive framework. We brought a suite of solutions, and we saw that our clients were impacted by trust across all of these different dimensions, from compliance to conduct, to ethics, to culture and purpose, to strategic governance. All these areas for the enterprise are impacted by trust. And so we knew we had to create a solution that could measure this for our clients. And that's just what we did. And on this page, you're seeing a screenshot of one of the dashboards that we provide now, today, to executives all over the globe, and letting them see levels of trust within their organization, and ultimately allowing them to see what they can do better to improve levels of trust to ultimately improve company performance. This is a perfect example of partnership, of opening up the doors, inviting other players in, upskilling the organization from the outside, and then iterating on it with our clients as they seek new features, new functions, new ideas to embed into what we call Future of Trust. I know we're over time, and I wish we could do this again in person, but hopefully this gave you an idea of how we look at open innovation and some examples of how it's happening around the globe. Anna, back over to you. Thank you very much, Michael. It was a wonderful presentation, and I would like to invite Renata Muramoto, our lead partner of core business operations and CFO program at Deloitte Brazil, also consulting deputy leader, to join us. So please, Renata, welcome to the event, and the word is yours. Thank you so much, Anna, for inviting me. And thank you so much, Michael, for your speech. I think it was really, really insightful, and very, very happy to have you here. It's a pleasure and an honor. I hope that we would be here in person, but let us continue virtually for a while, and hoping that you can visit us here in Brazil, okay? I hope so. Yeah. And Michael, on your experience, what do you think that companies are they really embedding the innovation in their corporate culture, or they are just looking for this innovation as a response of the pandemic that they are facing right now? That's a good question. And, I think responding to the crisis was essential. It was a matter of survival. But I think beyond just the initial response, it appears that this moment in time made many organizations recognize and become a bit surprised even at their own agility and their own ability to innovate and do so very quickly. I really think, there's been pleasant and genuine surprise that, wow, I can't believe we did this. I mean, it's true for Deloitte. I mean, when we look at ourselves, we are so used to being with our clients hand in hand in their offices. And then overnight, we started delivering work remotely. I mean, we were surprised we could do that well, that quickly, without years of practice. So I think a lot of organizations are looking at this point of time as a proof point that amazing things can be done and are possible when there's the right level of support, when the organization gets behind something. And the question is going to be whether this attitude, this openness, this embrace of innovation is going to remain. My hope is the answer is yes. Based on the few clients that we've dealt with ourselves as well, we see that companies are really thinking, wow, quite a bit is possible. And now let's keep the momentum going. Let's not stop here. Let's continue the same rapid pace because we've seen what it can deliver. So my answer is hopefully yes. I'm sure for some it will just be this point in time. For others, it will be a real meaningful change. And we mentioned that kind of layer within the organization that's often opposed to change. Perhaps even they will now be open to what can be done going forward. And Michael, I think that as you go through your presentation, we see that there are several challenges that the companies might face this to continue the innovation and really create some disruption on the way that they are progressing.
and leading the global asset program from Deloitte, what common challenges do you see that the organizations faces as they look to create new solutions, new assets to make available to their clients? Oh gosh, well, I mentioned some on the prior slides. I want to be real with you guys. For us in Deloitte, we're such a large organization. Duplicative and overlapping efforts are often a challenge. And it's well-intentioned, but you have one part of the business and one part of the world responding to a client need and building something. And another part of the firm in a very different geography is responding to a similar challenge. And ultimately, it'll be months in some cases, if not years, before they recognize that we've built two very similar solutions that are, as opposed to amplifying each other, are competing with each other. And as opposed to those groups joining forces at the beginning, now it's trying to figure out how to retrofit all of this to make it better for our clients. It also leads into confusion and frustration within organizations. And those naysayers for change are going to point to and say, look, look how much money we've thrown away because we have these two very similar solutions that we've built, or we should not have done so. For other companies, I think the challenge lies in protecting the efforts of innovation from the ebbs and flows of organizational performance. You hit a bad quarter and immediately the budget gets pulled, or the people get pulled, or priorities change and all of a sudden this idea that you were really close to bringing to market to the client is no longer there. And I think it's important to almost create these safety valves for innovation to get air. Don't cut off the air supply before too soon. For other companies, I think it's inability to bring innovation to market. I keep mentioning this laser focus on client, and perfection is unfortunately the enemy of speed. And what we've seen and what our clients have seen is that the faster you get the product to market, even in pilot mode, the more effective ultimately the launch will be. Because this internal iteration can take many, many cycles. But if we focus on making those cycles happen, if they need to be with the client, you're already there. You're already in market. And you're already getting that feedback from a client as opposed to yourself. So those are just some of the challenges. Again, we can go on for many, many more, but these are just some of the ones that are top of mind. And Michael, just a final question, because you brought a very interesting concept about the future of trust. And I would like to hear from you, what are the key implications of this type of cooperation as companies can open for innovation and with some key partnerships? I think it's a few things. Number one, if done right, partnerships, alliances, ecosystem plays should result in faster time to market. I mean, the naysayers will say, well, by the time you get all these groups together, that takes an inordinate amount of time. But if the relationships are established and it's kind of a working machine, the new ideas are processed more quickly and the best capabilities from each partner are brought to life sooner. From our client's perspective, I think they should be expecting it. In fact, they should be demanding it. Because the reality is, if you look at the tech giants, AWS, Salesforce, Microsoft, Google, you can keep naming them. They've got tremendous technology capability. We, Deloitte, have other capabilities. Now, we also build products, we also build solutions, but ultimately, our clients are expecting us to leverage the best of each other. And so that's in the best interest of the client. Any organization's core competencies can be enhanced and elevated by partnering with the right organization. And then last but not least, for an innovator, for that individual or individuals or groups that are building new solutions, it means opening the door. Being open to ideas from the outside, being open to sharing ideas, being open to ideating with the client, with the ecosystem partner, because ultimately the end product will be that much better. Thank you so much for your participation, Michael. It was a pleasure to hear your insights. And I will come back to Ana as we continue with another panel about open innovation. Muito obrigada, Ana. Contigo agora. Thank you very much, Michael, again. Renata, muito obrigada. A gente sai aqui ainda fervendo, né?
com a nossa necessidade da velocidade, sobre flexibilidade, sobre adaptabilidade. Não dá para escapar também dos nossos talentos hoje, muitas vezes escassos. Engajamento dos nossos ecossistemas, a própria diversidade, que é uma urgência hoje, não só humana, mas das nossas empresas. Essa irrestrita tendência de tecnologia, de ferramental, de comportamento, tudo isso é Open Innovation. E como se diz, Open, vamos abrir, né? Vamos abrir as nossas fronteiras para que outras pessoas entrem, para que outras ideias cheguem e para que esse futuro que a gente tanto quer, que ele possa emergir. E a gente vai continuar nesse assunto porque não para e tá quente por aqui, está muito bom. E agora eu quero convidar para esse próximo painel a Clarissa Gaiato, nossa diretora de consultoria em transformação digital da Deloitte, e nossas convidadas muito especiais, que são a Luana Fioravanti, empreendedora na área de saúde executiva em transformação e estratégia digital, inovação e experiência do cliente, e Patrícia Cavalieri, gerente sênior de Customer Engagement e Insights da BASF. Meninas, sejam muito bem-vindas, o tempo é de vocês. Obrigada. Ana, nos escuta? Bem. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, Luana. Ana, obrigada. Por coincidência ou por, acho que, envolvimento na área. No final, temos um painel aqui só de mulheres. Obrigada por ter topado aqui essa discussão e ter vocês aqui nessa jornada de inovação. A gente já tem se cruzado aí no caminho entre projetos e eventos. E eu gostaria de começar esse painel aqui. A gente tem 25 minutos, né, para inspirar tanto agentes que estão nos escutando, como profissionais também do mercado aqui de inovação. Então, a primeira pergunta aqui para a Patrícia. Primeiro quero que você fale rapidamente aí do trabalho que vem sendo feito na BASF com Open Innovation e como que você vê isso. E aí falar um pouquinho dessas diversas atuações, qual é a estratégia para identificar e para desenvolver essas parcerias, né? Afinal, foi falado aqui no painel e também na palestra do Michael, né? No painel anterior, na palestra do Michael, justo sobre esse elo de confiança, né? Sobre essa construção dentro da inovação, sobre questões intelectuais, sobre barreiras, sobre mindset, que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas contar um pouquinho aí dessa entrada na BASF e dessa questão de inovação. Legal, Clarissa. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar aqui com vocês desse painel tão rico e trocar um pouco das nossas experiências sobre esse tema, acho que tão atual e tão apaixonante que a gente tem, que é trabalhar com inovação aberta em grandes corporações, principalmente. Bom, quando você pergunta estratégia, a gente não tem uma estratégia desenhada como aquela estratégia que a gente conhece, né? Como que mercado que a gente vai atacar, como que a gente, com quem a gente se compara, que market share que a gente vai ter. Mas eu acho que é um pouco do que a gente ouviu agora no painel, é entender os gaps que a gente tem, e saber que a gente não precisa ter uma estrutura para construir tudo isso sozinho. Saber que quando a gente vai para a parceria, a gente ganha velocidade e a gente ganha um conhecimento que a gente nunca vai ter dentro de casa. Porque eu posso ir para o mercado e contratar todo mundo das startups e falar, agora eu sou uma empresa ágil e tenho um mindset de startup. Passou 6 meses, aquelas pessoas estão de volta na mesma cultura que a gente tem, com os mesmos processos que a gente tem, com o mesmo mindset que a gente tem. Então, acho que a riqueza da colaboração é trazer essa inovação viva para dentro da organização. Esse é um movimento que aconteceu há muito tempo atrás? Não, ele é um movimento recente até, né? Quando a gente começou a olhar para fora, a gente inclusive construiu um hub de inovação, né, dentro da nossa sede aqui em São Paulo, justamente para trazer, para convidar esse ecossistema externo para conhecer o que a gente faz e para trazer os colaboradores da empresa a conhecerem esse ecossistema externo. Então, é um processo evolutivo.
A gente tem várias verticais que trabalham com inovação aberta, a gente tem processos da Souvenir que trabalham fora da lata, aceleração de startups, a gente tem o AgroStart, que trabalha no mercado agro com aceleração de startups, e a gente tem aí esse hub que trabalha com central de startups para lançar desafios diversos. E a gente não lança só desafios para a gente lança desafios junto com os nossos clientes também. Então, acho que isso traz uma riqueza que é difícil até de mensurar num primeiro momento, o quanto a gente traz de coisas novas para as organizações. Patrícia, essencial o que você colocou em relação a essa questão de colaboração e do conhecimento, né? Do desenvolvimento do conhecimento e da combinação de forças e capacidades e desenvolvimento de novos conhecimentos que realmente vai fazer o mercado de inovação escalar e acelerar. E aí eu queria perguntar para a Luana, né, da experiência dela, desse ponto de vista, como ficam desafios do que você viu até agora e do que vem vendo no mercado sobre as questões de propriedade intelectual, porque quando a gente fala de empresas aí grandes, a gente está falando aí de vencer esses desafios. Pois é, esse é um grande ponto, acho que, na verdade, é a chave para a gente conseguir, de fato, ter uma estruturação para um processo, um primeiro passo de inovação aberta, né? Vindo de grandes corporações aí bem tradicionais, por exemplo, Ultragaz, onde eu liderei todo o início de um processo de estruturação, de transformação digital, desde a criação física de um laboratório, de uma área, justamente para tentar fomentar ou começar a fomentar uma estrutura ou uma cultura e falar sobre inovação e falar sobre o que é digital, o que é transformação digital numa empresa. Uma empresa de 100 anos aí, mais ou menos, né? 80, 90 anos, mais ou menos, dentro de um grupo super tradicional, que é o Grupo Ultra. E para a gente começar a estruturar um processo com flexibilidade, com políticas voltadas à inovação, a gente precisou trabalhar já fora da organização. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar inovação aberta foi, de fato, começar fora. Então, foi um MVP de um processo de inovação, quer dizer, a gente chamou assim, então, começar de fora para dentro, porque a empresa é um ecossistema e ela está habituada àquela característica, aqueles processos, políticas, porque é feito de pessoas. Então, o primeiro ponto seria trabalhar com as pessoas para daí, então, fazer um compartilhamento de ideias, de desafios e, quiçá, falar de problemas internos da organização num ambiente totalmente fora. E quando você traz um ecossistema para dentro de casa, quando você traz novos agentes para dentro de casa, é óbvio que esse ponto começa a surgir. Poxa, mas como que a gente vai se blindar sobre inovações que eventualmente saírem da cabeça das pessoas aqui da empresa? E isso era sempre um ponto. A gente começou muito esse MVP que eu chamo lá na Blue Room, na Ultragaz, como uma squad, né? A gente trouxe pessoas do jurídico para trabalharem nessas articulações, nesses processos. A gente trouxe pessoas do compliance, um ambiente altamente regulado por ANP, etc. E a gente trouxe pessoas justamente para trabalhar e agentes muito importantes dentro disso tudo e trabalhar o mindset, o que é de fato inovar, o que é inovar co-criando, o que é trazer novas ideias e a gente conseguiu trabalhar no quesito de que os desafios, independente dos processos que a gente estava trabalhando, independente do horizonte que a gente trabalhava de inovação, seja nos processos internos ou algo mais adjacente de inovação ou algo até mais disruptivo fora da empresa, a gente conseguiu trabalhar com esse corpo de pessoas dentro e fora da organização, justamente na questão de que tudo que fosse criado ali, ou pensado, ou discutido, seria algo novo, um projeto novo, com participação do todo, e não de uma empresa e outra empresa. Isso foi totalmente disruptivo à época, justamente porque até então existia uma área de P&D, por exemplo, na empresa,
que é muito tradicional, hoje empresas mais tradicionais em grandes corporações, uma área de desenvolvimento que, para não cocriar e talvez dar informações ou ter essa questão no meio, simplesmente contratavam startups ou compravam startups ou eram sócios, ou são sócios de empresas, investindo nessas empresas justamente para chamar de sua, né? Então, o que a gente fez? A gente acabou tocando durante o processo todo de aprendizagem da implantação desse MVP, na verdade, porque é aprendizagem desde o ponto zero, né? A gente entendendo, treinando durante o processo, a gente entendeu que seria possível transformar o processo em si, né? Então, o próprio processo da inovação, na questão dos dados, da informação, no modus operandi, no modus vivendi disso no dia a dia, era um MVP. Então, a gente foi criando isso, quebrando muros ao longo de toda a jornada, quebrando alguns paradigmas, foi muito complicado, sempre é. A boa notícia é que todas as empresas estão passando pela mesma coisa, inclusive os escritórios jurídicos que têm inovado para poder atender esse processo nas empresas. Eu lembro que, um dado momento, a gente acabou contratando um escritório jurídico que, por conseguinte, trabalhava já no processo ágil e trabalhava em squads. Isso é uma mudança muito grande. Esse teu ponto que você... Desculpa. Imagina. Não, esse teu ponto que você está trazendo, Luana, acho que corrobora aí com tudo que foi falado até agora, que quando trata de um tema de inovação e quando passa ainda para a questão do Open Innovation, a gente vê as empresas experimentando inovação, experimentando o que se chama de Open Innovation nesse ecossistema colaborativo, mas não de fato criando esteiras e aí dando uma continuidade e escalando inovação. Aí eu queria passar a bola para a Patrícia, de volta, e escutar da Patrícia como é que é criar esteira dentro da BASF, desde essa questão do mindset, que se falou muito, né? Então, a gente precisa sair dos silos, mudar essa questão dos modelos mentais dos executivos que estão, inclusive, aprovando os processos de inovação dentro das suas áreas e aceitando essa colaboração, aceitando essa experimentação aí que a Luana comentou dos squads. E aí, como é que cria essas esteiras numa empresa do tamanho da BASF, com tantas marcas e com tantas iniciativas de inovação se multiplicando aí dentro, Patrícia? Legal. Eu acho que o que a Luana falou, né, de MVP, é assim também que a gente trabalha com tudo que a gente começa hoje. Claro que ter o nosso espaço, que era físico, né? Então a gente tinha a oportunidade de trazer pessoas, interagir mais, isso ajudava, né? Ter um ambiente mais criativo também ajudou nesse processo, nesse mindset. E agora a gente trouxe esse ambiente para o virtual e continua trabalhando assim. Mas aí testando modelos, né? A gente tem hoje uma mini startup quase dentro de casa, que funciona como um canal digital de vendas de produtos para pequenas e médias empresas, e começou assim, com um MVP, uma landing page, e por trás tinha um monte de gente fazendo tudo manual. A única coisa que chegava era o pedido. E essa é a essência da startup, né? A startup não começa com todos os processos super definidos, com todos os funcionários contratados e treinados. E aí, acho que esse modelo e testar isso dentro da organização e ver que isso vai funcionando e que ao longo do tempo a gente vai trazendo os processos para poder escalar e crescer, traz outros. Então, a gente fala que a gente gosta de criar um momentum na organização. Então, a gente faz barulho com as coisas também, com os pequenos movimentos que dão certo. Então, participar da primeira Black Friday, que agora é a nossa Cyber Week. Então, uma Black Friday da indústria química, uau, criou um super buzz dentro da organização, todo mundo de camiseta, cada pedido que entrava tinha uma vuvuzela tocando, e aí as pessoas ouviam a vuvuzela e falavam, nossa, que é isso? Não, é a área tal que está participando desse projeto da Black Friday. Não, mas por que eu não? Eu também quero. E aí as pessoas começam a procurar aquelas pessoas que são agentes transformadores
desse movimento de ter esse mindset mais realmente de startup. E aí passa para colaboração também, porque a gente é uma empresa, a gente brinca, a gente é uma empresa produteira, a gente não nasceu uma empresa ágil, a gente não nasceu em squads, a gente não tem esse DNA na nossa veia. Então, a gente foi colaborar também com parceiros, aprendendo a fazer como é que a gente dá crédito para pequenos e médios. Não pode ser no mesmo processo de dar crédito para o que a gente tem na nossa carteira de clientes. Como que a gente faz logística para pequenos e médios? Então, a gente foi aprender com o ecossistema externo. Então, acho que esse momento, ele traz, sim, um engajamento muito maior quando as pessoas começam a buscar e ter interesse de participar. E claro que você tem que fazer, é uma jornada, é um longo caminho, tem que começar pequenininho e ir escalando e trazendo também o conhecimento para as pessoas, porque algumas nem sabiam o que significava a palavra startup, né? Não era uma linguagem do dia a dia, de quem está lá na fábrica, trabalhando, produzindo aquilo que a gente está entregando no mercado. Então, a gente tem um projeto bem legal, que é tocado pela Realves, que deve estar nos assistindo, um beijo para ela, que é o Além da Hashtag. Então, assim, o que é uma hashtag? O que significa isso? E aí a gente começou a trazer todos esses conceitos da transformação digital até ir para essa coisa mais de abraçar o mundo da colaboração fora de casa. Patrícia, você trouxe um ponto, e aí eu vou querer escutar um ponto da Luana, mas depois quero devolver para você para a gente complementar essa questão de realidade, né? Assim, foi falado e o Michael falou de uma série de inovações, mas a gente tem uma realidade Brasil, né? E a gente tem aqui um desafio que é inovar para o Brasil, né? Com empresas internacionais, com cabeças múltiplas, com essa combinação de várias capacidades, mas que tudo inovar e ser muito criativo aqui para o Brasil. E aí você tocou num ponto nessa questão de inovar também em crédito, de inovar nessas relações. Aí vou querer escutar um pouquinho da Luana sobre essa combinação dentro de universidades e de ecossistemas com governos, universidades e empresas trabalhando, né, que daí a gente está trazendo para uma realidade do Brasil, que é como é que a gente faz para fomentar, e aí depois escutar um pouquinho, Paty, porque eu acho que a gente tem essa combinação da Open Innovation para o Brasil, e depois a gente vai fechar falando um pouquinho de talentos, o que as pessoas precisam, o que as empresas buscam. Luana, legal, me conta. Bom, vamos lá. Realmente, assim, o que é importante do ambiente acadêmico é que já existe uma cultura observada em co-criar, em trabalhar em conjunto, em compartilhar, em pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, essa cultura dentro do ambiente acadêmico, ela já existe diferentemente da conexão de grandes corporações, que você enxerga durante o dia a dia de grandes corporações. Das mais tradicionais até as mais novas, as mais recentes, mas que não têm o DNA digital ainda, né? Então, são empresas que estão passando por esse processo de trazer novos agentes e agentes diferentes para dentro de casa para poder, de fato, inovar. Dentro desses ecossistemas acadêmicos e demais ecossistemas que a gente pôde participar, que eu pude vivenciar, eu entendo que a gente consegue transitar de uma forma melhor e de uma forma mais fluida. Com o governo, aí um ponto de desafio importante. O governo ele tem vários incentivos, ele traz muitos incentivos para as grandes corporações e para a própria academia, para as próprias universidades, para esse ambiente de inovação. O desafio é que as grandes corporações, muitas vezes, não sabem como lançar mão desses incentivos. Eu vou dar um exemplo. A gente tem a lei do bem, né? Ela é muito acessível. São processos burocráticos, como todos os processos de incentivos fiscais no Brasil. Infelizmente, é outro desafio que temos, né? E que o próprio ambiente universitário e acadêmico já sabe lançar mão de uma forma mais fluida. Já tem processos específicos para isso, mas as grandes corporações ainda não. Ainda é um processo de aprendizado sobre isso. Mas, uma vez
entendido esse processo, é possível facilmente lançar mão desses benefícios. Então, tem um exemplo, o ano retrasado, nós conseguimos, com a Lei do Bem, subsidiar mais de 70% entre CAPEX e OPEX do laboratório criado para inovação dentro do Grupo Ultra. Então, assim, existe realmente o benefício, dentro das próprias universidades, quando uma vez utilizada a própria academia para poder criar dentro do ecossistema de inovação nos laboratórios, dentro das empresas, das corporações, é possível a gente conseguir esse tipo de incentivo governamental. O que falta, na minha opinião, é a fluidez nesses processos. Estamos no Brasil, a gente sabe como algumas coisas funcionam sobre essas questões mais burocráticas, o desafio da comunicação do que é o incentivo, como ele pode ser usado, informações de fato, né, para justamente as empresas lançarem mão disso. Então, eu acho que é possível. O Brasil inteiro, como eu comentei, existem escritórios jurídicos, existem muitos agentes aí no meio do caminho que estão aprendendo a se inserir nesse processo de inovação para poder fomentar e agilizar esses processos. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente muito mais flexível e aderente à inovação do que a gente tinha 2 anos atrás. Eu vejo uma velocidade muito grande com relação a esse entendimento e essas oportunidades aí entre governo, corporações e academia. Legal. Queria aproveitar que está com você a bola, Luana, para você fechar me falando sobre o preparo, né? Assim, o preparo dos profissionais que querem trabalhar, que querem buscar, já que a gente está fechando aqui uns minutinhos, e depois para a Paty fechar um pouquinho também nessa questão de expectativas e de profissionais para se prepararem aí para a gente ter mais brasileiros trabalhando para um Brasil colaborativo, né, e trabalhando com Open Innovation. A minha opinião já vem se consolidando alguns bons meses sobre o que eu entendo como bons profissionais para conseguirem atender essa área, né, esse ambiente novo que a gente tem, independente do que façam. Quando a gente fala de um ambiente colaborativo, com multidisciplinaridade, a gente pensa em diversidade, como foi colocado aqui há pouco tempo, né? Então, essa diversidade, ela se consegue através de estudo, educação. Educação é a base, eu acho que vários cursos hoje de diferentes temas, de diferentes aprendizagens, compartilhamento de saberes, isso mais vale do que, eventualmente, você estudar 5 anos sobre determinada disciplina. Então, eu tenho visto que hoje a movimentação dos profissionais que querem atender a prática de inovação, as metodologias mais ágeis de trabalho, eles não focam apenas em tecnologia, o que muita gente ainda entende como inovação. Então, se entende como inovar, como transformação digital, às vezes, poxa, vou estudar sobre tecnologia. Eu acho que tecnologia é também um braço para essa educação, mas ela deve ser composta por diversos temas. Bacana. Então, o profissional que a gente procura é exatamente um profissional bem flexível e que busca vários saberes aí ao longo da jornada. Multidisciplinaridade, um profissional T, né, que a gente chama, e aí, ou Y, né, mas que a gente tem a oportunidade aí de ampliar os horizontes. Bacana. Patrícia, acho que a gente falou aí, e você trouxe um pouco da tua fala dessa questão de fomentar o Brasil, né? A gente está vendo aí uma série de notícias que a gente deve ter aí um apagão com ausência de profissionais capacitados em dados, tecnologias. Como é que a gente usa todo esse universo aí de Open Innovation para contribuir para as empresas e oferecer oportunidades para desenvolver aí os nossos talentos?
Legal. Eu acho que passa por duas dimensões, né? Uma é realmente a diversidade, então é trazer profissionais diversos para a organização. E aí a gente está falando de diversidade de todos os tipos. A gente tem que sair das nossas bolhas, né? Dos grandes centros e ver que esse Brasil é muito grande e tem problemas sociais enormes e que a Open Innovation pode ajudar muito a trazer uma colaboração entre empresas. E eu acho que a outra parte é desenvolver os profissionais que estão dentro da organização. Então, a gente tem casos que a gente acha assim, os profissionais de transformação digital são os jovens, os geeks, os nerds. Mas a gente tem profissionais que tiveram outras formações, que são mais velhos na organização e começaram a ter interesses para se formar em Big Data, para entender o que é blockchain. Então, acho que um pouco o nosso programa do Além da Hashtag é um pouco isso, é trazer o que existe e aguçar a curiosidade, né? Eu acho que aguçando a curiosidade e trazendo oportunidades de trabalhar com projetos diversos na organização, você também desenvolve isso dentro da empresa. A gente tem aberto BIBs temporários, que a gente fala, o BIB é a busca interna BASF para profissionais para fechar uma certa posição. Mas o que a gente tem feito é abrir para projetos. Então, você não precisa deslocar aquele headcount para sempre, para uma área, mas ele pode concorrer a uma posição e trabalhar num projeto definido por um tempo, e ele tem a oportunidade de aprender alguma coisa diferente e depois voltar para a posição onde ele está e continuar se desenvolvendo. Então, acho que isso são mecanismos que as grandes organizações têm que aproveitar muito para ter esses profissionais desenvolvidos. E startups, tem um monte de startups trabalhando em diversidade e inclusão nas comunidades ao entorno das grandes organizações, e eu acho que ter esse olhar para fora e entender quem são essas empresas e o que elas estão fazendo para trazer essas pessoas, inserir elas num contexto empresarial e transformar esse Brasil, também é uma coisa bem bacana. A gente tem um projeto muito legal que chama Recichain, que ele começou com a ideia de um executivo da BASF assistindo uma apresentação na escola do filho, que é realmente tirar o catador de lixo dos lixões que a gente tem no Brasil. E se a gente olha as cenas de lixões, é super triste e é super desumano. E do outro lado a gente tem empresas que trabalham que colocam embalagens no consumidor final e que tem que, de alguma forma, compensar essas embalagens. E no meio tem um monte de empresas buscando soluções e que sozinho é muito difícil fazer isso. Então, esse é um projeto que tem ONG no meio, tem um consórcio de empresas grandes como Natura, Braskem, que está junto com a gente. Tem startups de fora do Brasil ajudando, startups de Amsterdã, que ajudou a gente a criar um MVP. Então, esse é um projeto social, ele é mais social do que qualquer outra coisa, resolve um problema da indústria, mas nem é um problema direto da empresa, mas é um problema que afeta a cadeia de valor. E com isso, trouxe um aprendizado fantástico. Então, acho que um terceiro pilar aí é que projetos são esses que organizações grandes como as nossas deveriam olhar e colocar seus profissionais e trazer outros parceiros para trabalhar. Eu acho que só aí a gente desenvolve realmente mais e mais profissionais com essa mentalidade e com skills realmente preparados para mover essa roda e fazer o Brasil um país melhor. Nossa, muito bom bate-papo. Queria ficar aqui a tarde inteira, invadir a noite e a gente fazer um happy hour aqui, mas eu vou ter que encerrar com a Luana e com a Patrícia, agradecer muito essa escuta. Eu tenho certeza que vão gerar aqui muitas conversas, que vão gerar novos eventos, e devolver para a Ana Carnaúba para dar continuidade aqui ao nosso evento. Obrigada, Patrícia, obrigada, Luana, e boa tarde a todos. Eu que agradeço, um beijo para todos e todas. Obrigada, boa tarde. Ana, você está no mudo? Perdão, meninas, Clarissa, Patrícia, Luana, assim, um super prazer escutar sobre Open Innovation da voz de mulheres tão potentes. Fico feliz porque é a experimentação de fato do nosso novo modelo mental,
de um modelo mais aberto, de um modelo em que temos outros tipos, outras vozes, outras perspectivas. E aí está a nossa grandíssima aprendizagem. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse encontro de hoje. Podemos entender um pouco sobre a questão do processo, desenvolvimento de inovação, de soluções com princípios de Open Innovation, né? Isso, claro, permeia estratégias, permeia todo esse mundo corporativo, toda essa rede de poder público, privado, empresas, startups, empresas mais consolidadas, mas o grande X é o quanto de impacto começou a ser criado a partir também e acelerado pela pandemia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem saber mais sobre o tema, que vocês entrem no nosso site, que conheçam as nossas pesquisas, tem muitos artigos, estudos globais, falem com as nossas pessoas. Nós estamos aqui esperando porque o propósito da Deloitte é gerar impacto positivo na sociedade. E estamos, de fato, à disposição para trabalhar com você na sua empresa, porque a missão é de todo mundo, a missão é nossa. Então, acompanhe os nossos canais, nós vamos falar sobre os nossos próximos eventos dessa mesma série que acontece uma vez por mês aqui no nosso canal digital. Até mais, um grande beijo e fiquem todos muito bem.